Bom, aqui eu tenho um monte de castanha portuguesa, que foi me trazida pelo meu cunhado, lá de Biúna, das nascentes do Paruru. Eu vou lavá-las, bem lavadinha, e aí depois eu vou cortar. Tô lavando elas, né? Lavando as castanhas, lavando bem lavadinhas, para depois tratá-las, cortar para assar. Deixá-las bem limpinhas, né? Todas lavadas. Agora eu vou dar um corte nelas. Eu vou pegar aqui e vou dar um corte na lateral, de fora a fora, para passar. Aqui eu já tenho uma boa quantidade de castanha, que dá para descascada, né? Coloquei aqui arrumadinha. Salpiquei um pouquinho de água e vou levá-la ao forno. Bom, forno 180 graus. Tô deixando ela ali dar uma assadinha, uma tostadinha, torradinha, né? Quando ela esfriar... Bom, aqui estão todas as castanhas vindas lá do Paruru. Eu vou esperar elas esfriarem. Vou tirar a casquinha, né? Vou dar tem uma casquinha que sai aqui, né? E aí eu vou esperar esfriar e bater no liquidificador para fazer uma farinha. Tem uma casquinha que sai dela. E aí eu vou tentar tirar depois, né? E aí vou tirar algumas e vou torrar. Vou bater no liquidificador, triturar elas para fazer uma farinha para fazer pão. Aqui estão as castanhas que eu deixei de ontem para hoje. Agora eu vou tirar essa casquinha de cima aqui, né? Que ela sai para poder fazer a farinha para fazer pão, certo? Vou tirar a casquinha dela. Ok, ó. Bom, tirar a casquinha aquela casquinha marrom, vai sempre ficar marronzinho, tá? Mas é a casquinha que tirei a grossa ontem, hoje é a fina, tá bom? Para poder processar para fazer a farinha. E a limpeza continua. Tô terminando aqui. Ainda tem tudo isso aqui para limpar. Mas já tem isso daqui limpo, já que eu tirei a casquinha. Pronta para triturar. Agora ela torradinha. Uma delícia torradinha. Muito gostosa. Bom, depois de toda arrumadinha, tô triturando as torradas não, as sementes. Depois de todas trituradinhas, depois de todas limpinhas, vou triturá-las. Transformou numa farinha. Farinha que eu vou deixar de molho no leite. Como é um grão, eu vou colocar de molho no leite. E vou deixar aqui. Depois eu vou bater de novo no liquidificador. Para transformar uma farinha, uma massa bem fininha. Uma massa sem pedaços. Que ainda tem uns gruminhos, uns pedacinhos. Para amanhã cedo. Ele tá molinho, eu trituro de novo. Para poder amassar o pão. Vou misturando essa massa. Ela fica meia mole, meia pegajosa, porque só tem a castanha. Eu vou colocar um pouco de trigo para poder ajudar a endurecer um pouquinho mais. Mas só um pouco de trigo. Para essa quantidade, eu vou colocar e ver quando dá um ponto. Aí eu paro. Por que ela tá assim, durinha, essa massa? Porque os grãos foram dissolvidos, virou farinha e ficou alguns granuladinhos. Que não faz mal nenhum, é maravilhoso. Bom, depois eu triturar e triturei as castanhas, deixei de molho com leite. Aí agora eu tô batendo elas com leite para ficar mais macia. E aí ela vai ficar assim, nessa textura, assim, tipo uma farinha, uma papa, né? Claro que ela tem uns grãozinhos, mas porque ela foi torrada. Porém, muito pouco, uma massa muito bonita. Então, vamos começar a preparar o nosso pão.
esse é o resultado da massa sem nenhum produto. Vou começar a colocar agora, vou bater no liquidificador alguns produtos. Como a castanha foi assada, eu tirei quase todo o óleo dela. Vou colocar um pouco de óleo, um óleo de boa qualidade, né? Um pouco de óleo. Vou colocar uma colher generosa de sal. Como eu tenho bastante, vou colocar um pouco de açúcar. Uma boa quantidade de açúcar. Deixa eu ver. Não quero um pão doce, mas também não quero muito salgado. Pronto. Açúcar. No liquidificador, eu coloquei 5 colheres de açúcar, 5 ovos, mais ou menos uma meia xícara de óleo, uma colher de sal generosa, e vou bater. Vou bater, não vou pôr leite, porque leite já tem na massa que eu deixei lá. E aí, vou colocar o fermento também para bater. 3 sachêzinhos aqui, porque é muita massa. Despejo a mistura do liquidificador em cima da massa e coloco o fermento. Então, vou colocar aqui 3 sachêzinhos de fermento. Coloquei 3 sachêzinhos de fermento. Vou misturar bem aqui, né? Eu vou colocar farinha de trigo. Então, eu vou colocar uma quantidade que eu achar que dá pra dar aquele ponto de pão, né? Que fica muito gostoso. Então, eu acho que essas 3 aqui deve dar. Aqui tem mais ou menos, aproximadamente, umas 3 xícaras, 2 xícaras e meia de trigo. Vamos misturar agora, né? Vamos misturar para dar aquele ponto de amassar pão. Nesse ponto, a massa já tá quase no ponto de enrolar. Então, eu vou começar a dar início a enrolar a massa, para poder deixar crescer. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui. E vou dar início a enrolar a massa. Ela fica uma massa meio que pegajosa, porque ela não é muito dura. E aí, eu vou jogar um pouco de farinha de trigo por cima. E aí, vou dar formato de pão. Dar minha amassadinha, né? Deixo ela quase que no ponto. Daquele tipo pão caseiro mesmo, ó. Ponho na forma e vou deixar crescer. Certo? Criada com mãe sempre fazendo pão, eu aprendi a amassar. Então, o pessoal pergunta, como é que você amassa o pão? Então, tem um jeitinho simples. Esse é o último pão, né? Vou colocar aqui. Então, assim, aqui tem a sova dele, é simples. A gente dá uma sovadinha aqui, põe farinha, né, na coisa, dá uma sovadinha e vai. Aí vai misturando com um pouquinho de trigo. E depois, quando você vê que tá sem pegar, você começa a fazer o formato do pão. Ficou uma bola, certo? Uma bolinha. Aí joga um pouquinho de trigo assim, pra não grudar. E aí, vamos abrir essa massa, né? A gente abre assim
Tem bastante castanha. E aí a gente vai dar o formato do pão. Aí vai dar o formato do pão. Bonitinho, põe na forma. Deu 6 pães. Eu pego junto aqui o restinho que tem aqui. Faço uma bolinha. Vou colocar num copo com água e quando ela subir, tá no ponto de eu assar os pães. Quando essa bolinha subir, emergir, tá na hora de pôr passar. Olha os pães no forno, pronto para crescer, porque a bolinha já subiu. Está lindo. Vamos ver como ele vai ficar depois de pronto. Bom, gente, aqui tá o pãozinho feito da castanha que o Gilberto trouxe. Eu vou cortar um pedaço. Eu não sei como que está, vou cortar um pedaço. Vou passar uma manteiguinha e vou levar para as cobaias lá experimentar. Olha como ficou dentro. Ficou bonito. Ficou parecendo pão preto. Como ele tá quente, não soltou ainda. Vou pôr num pratinho. Quer que passe a manteiga, Cleo? Não, vai ser puro. Puro? E você, Neide?